Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos no nosso estudo de número 31, analisando o capítulo 13, chamado Reencarnação. Essa obra, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz, nos traz as descrições dos trabalhos de André Luiz na crosta terrestre, quando em missão, junto de seus mentores, como Alexandre e outros, a fim de auxiliar os encarnados e também os espíritos que estão em trabalho ou em sofrimento na Terra. No último estudo, nós acompanhávamos a reencarnação de Segismundo, no núcleo familiar formado por Raquel e Adelino. Vimos que Alexandre iria auxiliar na ligação a ser feita do espírito de Segismundo com o feto e como se dá esse processo. Acompanhávamos as lições recebidas por André Luiz em relação à proteção que existe nos lares que constituem os seus relacionamentos nas bases do Evangelho, nas bases dignas e retas do bom proceder. Partiremos então dessa parte em que veremos que nem todas as casas recebem essa proteção. Há uma proteção energética, há uma proteção de espíritos guardiães que justamente guardam as portas dessas casas para que não adentrem espíritos inferiores. André Luiz pergunta se o ato sexual é presenciado por espíritos. E é respondido a ele, em forma de lição, que os casais que mantêm um relacionamento saudável, digno, pautado nas lições do Evangelho, eles recebem essa proteção e, portanto, a conjunção carnal existente entre ambos não é presenciada por ninguém. É respeitada a privacidade do casal. Então André Luiz pergunta se isso ocorre com todos. E ele explica que não. O instrutor havia se referido que a proteção é devida aos lares em bases retas, construídos nesses fundamentos. Todos que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas, que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando fronteiras vibratórias e defendendo contra forças menos dignas, como nós já vimos no último estudo, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Então, os pensamentos elevados que determinam as boas companhias espirituais e, por consequência, a proteção do lar. Não ocorre o mesmo, porém, nas moradas, nas moradias, cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, espíritos rasteiros, espíritos inferiores, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum, e o esposo que põe sua casa em ligação com meretrício, não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Então a esposa, o marido que trai, o esposo que frequenta os prostíbulos, não terão proteção em seus lares em relação aos seus momentos de intimidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Percebam, como sempre, o ensinamento do livre-arbítrio, que todos estamos vinculados pelas escolhas que fazemos. Nossa felicidade futura, portanto, depende somente de nós. As nossas escolhas definirão quais companhias espirituais teremos, tanto aqui na Terra, quanto
no mundo espiritual, a pátria verdadeira a que todos retornaremos um dia. Esses casais, esses indivíduos que não têm proteção espiritual em suas casas por conta da escolha que fizeram por sintonizarem com as trevas, tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos, que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as à mais dolorosa viciação. Então, esses espíritos trevosos insuflarão as paixões naqueles que derem guarida pelos pensamentos e emoções. E eles compartilham dessas emoções vinculadas ao corpo físico. As sensações do sexo, os prazeres vinculados às atividades sexuais desregradas têm a presença de uma corte de espíritos inferiores que estimulam o vício nos encarnados. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, ou seja, ainda que esses casais estejam reencarnados, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. Muitas vezes, esses casais ocupam posições sociais importantes de destaque, mas a sua condição interior, a sua condição moral, são de viciados nos prazeres criminosos. A resposta impressionante de Alexandre surpreendeu-me. Compreendi com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha de situação em todos os lugares. Então, como eu já adiantei, Alexandre ensina a nossa escolha. Estamos vinculados ao nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos as situações a que nos colocamos. Todavia, nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. Entendo a magnitude de suas elucidações, afirmei respeitoso. Entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores dos que assumem o compromisso da fundação de um lar, que condição, por exemplo, é a da esposa fiel e devotada ante um marido desleal e aventureiro no campo sexual? Percebam então que Alexandre explicou a André Luiz a situação dos casais dignos, em que ambos respeitam-se e amam-se. E também ensinou sobre a situação dos casais viciados, em que ambos desrespeitam-se uns aos outros, traindo a confiança, procurando casas de prostituição e tendo uma vibração inferior dentro de casa. André Luiz então pergunta: e quando um deles é fiel, é digno, é correto, e o outro é desleal, é infiel? Especialmente no campo sexual, permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? É uma pergunta importante, não é? As companhias espirituais inferiores que, por exemplo, um homem traz para casa, assistem o ato sexual dele com a sua esposa que é fiel, que é digna? Alexandre então responde: não. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Então, por mais que o indivíduo tenha companhias inferiores, o momento de intimidade da mulher ou do parceiro fiel, digno, cristão, será preservado. Em casos dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isto lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Então, a conduta dela ditará o equilíbrio do lar, por mais que isso lhe traga sofrimentos e renúncias, sacrifícios, porque ela carregará nas suas costas a paz dentro de casa, o equilíbrio no lar,
enquanto o companheiro, desregrado na área sexual, dará muito trabalho para a espiritualidade, além de causar muito sofrimento àquela mulher. Os atos que lhe exijam a presença enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro, na vida comum, se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Então, os momentos de intimidade desse casal, do exemplo de André Luiz, em que a mulher é chamada para cumprir o seu sagrado papel de esposa, terá essa preservação, essa proteção por causa dela, ainda que o marido esteja envolvido por emoções inferiores, por paixões viciosas. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se, por vezes, no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os seus caminhos e atividades fora do santuário da família. Então, neste exemplo dado por André Luiz, em que um dos companheiros é digno e o outro é desequilibrado, a casa ficará preservada, especialmente o quarto do casal, a sua intimidade, porém, o viciado, o companheiro que se entregou ao vício, à infidelidade, à perturbação, ao desregramento, estará entregue às entidades a que ele optou vincular-se, ficando escravo delas, escravo dessas entidades perversas, que esse indivíduo escolheu para ser suas testemunhas habituais, fora de casa. Chegado a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas. Vejam que a sabedoria de Alexandre arremata. Quando chega nesse nível, é quase impossível evitar que esse indivíduo caia no crime e nas trevas. "Ó meu Deus!", exclamei, "quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas! Quanta ignorância a ser vencida!" "Você diz bem", acrescentou o orientador gravemente, "porque de fato a maioria das tragédias conjugais se transfere para além-túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que as viveram na crosta do mundo." Então, essa vibração, essa situação dos encarnados se transfere para o mundo espiritual quando estes desencarnam. Esse marido infiel, esse marido viciado, sofrerá infernos no plano espiritual pelas perturbações e tormentos a que estará sujeito por suas escolhas. Enquanto que a esposa digna e fiel do exemplo dado, certamente deixará esse mundo físico libertada por conta das expiações, provas e renúncias que ela se dedicou. É muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal. E ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo no sentido de combater as paixões baixas. Olha que alerta, olha que conselho de Alexandre. É doloroso demais se deparar com os crimes que cometemos aqui na Terra quando estamos no mundo espiritual. É muito doloroso desencarnar e atestar as consequências dos crimes, dos vícios, dos desregramentos a que nos entregamos quando estávamos encarnados. É uma dor enorme. E ai daqueles, disse Alexandre, ai daqueles desprevenidos que vivem aqui na Terra entregando-se a paixões baixas, que não se esforçam para se libertar delas. Nós vimos ontem o conceito de Kardec e dos espíritos superiores, como São Luís, Lázaro e outros, de que o verdadeiro espírita é aquele
que transforma-se moralmente e que combate a cada dia as suas más inclinações. Quem não combate as suas paixões baixas é um coitado, porque sofrerá muito. Nas palavras de Alexandre, angustioso lhes é aqui o despertar. Que ouçamos, portanto, esse alerta, para que não sejamos aqueles que desencarnam, passando por uma existência sem qualquer combate às paixões baixas e nos deparamos com a realidade do mundo espiritual. Sejamos, ao contrário, aqueles que nos preparamos para essa viagem a que todos estão destinados a fazer. A viagem de retorno para a pátria espiritual. Porque senão, angustioso será, tormentoso será, doloroso será. Expressões todas que nós vimos nos últimos parágrafos. Calei-me. E Alexandre pensativo entrou também em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração. Eram aproximadamente 22 horas, quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequena família acabava de recolher-se. Então, como nós sabemos, Alexandre vai auxiliar na fecundação para originar o feto que servirá de aparelho físico de Segismundo na sua próxima reencarnação. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nestes termos: esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Então agora nós iremos acompanhar como os construtores trabalham para colocar em prática todo o planejamento reencarnatório que foi construído na espiritualidade. Nos setores que nós vimos André Luiz passar e aprender para a formação dos corpos físicos. Esse é o momento em que os construtores agem a fim de proporcionar reencarnação. Passamos em seguida à pequena câmara, onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Percebam que Segismundo continua com as mesmas ideias, com a mesma vibração, de tristeza, de melancolia, de receios. Nós vimos aqui nos últimos estudos que ele tem um grande medo de reencarnar e errar novamente, que é um medo natural a que todos nós estamos sujeitos. Porque somos ainda muito inseguros no bem. E qualquer exemplo no mal, qualquer estímulo das paixões, a maioria de nós cai, dando vazão aos erros antigos, multisseculares a que estamos acostumados. Segismundo então mantinha aquela vibração de tristeza, melancolia, aflição, apesar dos conselhos de Alexandre para que mudasse de vibração. Porque senão ele atrapalharia o processo de reencarnação e, pior, teria que ser vinculado ao feto de forma inconsciente. Não pude sopitar uma interrogação. Por que motivo Segismundo sofre tanto? Indaguei de Alexandre em tom discreto. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Então, primeira lição sobre o processo reencarnatório. O espírito começa a se ligar fluidicamente com seus pais semanas antes do processo iniciar-se. Os futuros pais começam a receber essa ligação fluídica com o filho, que ainda será vinculado ao feto. Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, por meio da assimilação dos elementos de nosso plano. Então vejam,
Essa ligação começa a acontecer uma semana antes, e à medida que ele vai se aproximando do ventre de sua mãe, vai perdendo pontos de contato com os veículos da esfera espiritual, por meio da assimilação dos elementos do plano também espiritual. Então ele vai perdendo o contato com o veículo que ele se utiliza no plano espiritual para manifestar-se. Por quê? Ele precisa minituarizar-se, não é? Há um processo de minituarização a fim de que o espírito alcance a forma de bebê, né, de feto primeiro, e começa a desenvolver o seu corpo físico. Então, o primeiro passo é ele desvincular-se com o veículo que ele utiliza no plano espiritual. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica, e no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos. Como o Segismundo é inferior, é um espírito mediano, né, de mediano para inferior, ele sofre com o processo reencarnatório. Sofre porque o seu perispírito vai abandonando a forma atual, antes de reencarnar, para que a sua propriedade de plasticidade seja utilizada a fim de que ele se vincule ao feto. Então, esse processo em que seu perispírito vai abandonando a forma que ele está se apresentando no mundo espiritual para ficar mais plástico, para ter mais plasticidade, que é uma característica do perispírito, há uma aflição do espírito reencarnante. A observação era muito nova para mim e continuei indagando. Mas o organismo perispirítico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Então vejam que dúvida pertinente de André Luiz. Peraí, como que ele abandona o seu veículo de manifestação no mundo espiritual, que é o perispírito, para começar a ter mais plasticidade? Ele não está já com o perispírito desde que desencarnou? É uma pergunta muito pertinente. Sim, concordou o orientador. Ele está com o mesmo veículo, o perispírito, quando deixou a Terra pela última vez. Tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista de nova alimentação e novos hábitos em meio muito diverso, que é o meio espiritual, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário se desfaça a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Então olha que interessante, e faz sentido, é muito lógico, não é? Ele está com o seu perispírito, que é o veículo que nós utilizamos no mundo espiritual, já que o corpo físico fica na Terra. Porém, como ele já está um tempo no plano espiritual, ele está acostumado a se utilizar de hábitos referentes à alimentação próprios do mundo espiritual, que são diferentes dos nossos hábitos enquanto encarnados. Então, como o Segismundo está acostumado agora com a vivência espiritual, ele precisa abandonar esses critérios para voltar a ter as experiências e vivências do plano físico. Ele precisa se desfazer dos hábitos do mundo espiritual para reiniciar a sua trajetória na Terra, vivenciando novamente os hábitos daqui. Para isto, as lutas das ligações fluídicas, primordiais com as emoções que lhes são consequentes, desgastam-lhe as resistências dessa natureza. Salientando-se que nesta noite faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Então, esse processo de se desligar da vivência espiritual
para voltar a sentir a vivência carnal, traz cansaço, traz aflição a Segismundo. E, por isso, Alexandre e os demais vão ajudá-lo nesse processo. A parte final, a parte restante, ficará em cargo deles, porque Segismundo já está cansado, já está aflito. Lembre-se no último estudo que Alexandre alertou Segismundo: se você não melhorar de sintonia, a gente vai ter que te ligar ao plano físico de forma inconsciente. Você não vai cumprir a sua parte no papel da reencarnação, que é se desligar aos poucos dos hábitos do plano espiritual para dar plasticidade ao seu perispírito. Como Segismundo ouviu o conselho e melhorou, ele ficou responsável por esse fator, por esse momento de plasticidade do perispírito, abandonando os hábitos espirituais. Agora, Alexandre iria tomar dali para frente as providências para a ligação restante. Ó, disse eu, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Então André Luiz compara a reencarnação com a desencarnação. Porque na desencarnação, as entidades nos ajudam a nos desligar do corpo físico. Na reencarnação, as entidades ajudam a religar o espírito ao corpo físico. Alexandre sorriu e concordou. Sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Então esse processo realmente é parecido porque na Terra nós também abandonamos os átomos, né, do corpo físico. Então a religação que se faz no momento da reencarnação é parecido com o fenômeno da morte física. Reconheci, porém, que a hora não comportava longas dissertações, e vendo que o meu bondoso instrutor fixava a atenção nos construtores, abstive-me de novas interrogações. André Luiz então fica quietinho, né, para deixar Alexandre trabalhar, junto dos construtores. Seguido pelos amigos, Alexandre aproximou-se de Segismundo e falou-lhe bem-humorado. Então, mais forte? E acariciando-lhe a face, acrescentou: você deve estar satisfeito. É chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Sim, falou Segismundo arquejante, estou grato. Não se esqueçam de mim, com o auxílio necessário. E olhando angustiosamente para o meu orientador, observou inquieto. Tenho receio, muito receio. Então Segismundo estava naquele momento de ligação final. Então ele estava arquejando, né? Estava respirando fundo e pedindo para Alexandre não abandoná-lo, porque ele estava com medo. Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse-lhe com ternura: não asile o monstro do medo no coração. A hora é de confiança e coragem. Ouça, Segismundo, se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares. Fale de tudo que constitua dificuldade em seu íntimo. Abra sua alma, querido amigo. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. Vejam que bonito, primeiro, né? Esse auxílio paternal de Alexandre com Segismundo e como nós ficamos sensíveis, sensibilizados no momento da reencarnação. Era necessário que Segismundo mantivesse a pureza dos pensamentos para não atrapalhar o processo reencarnatório. Logo ele deixaria o plano espiritual para adentrar o plano físico. Precisava, portanto, manter um pensamento de confiança, de esperança, de gratidão a Deus pela oportunidade da reencarnação. Que isso sirva de reflexão para todos nós que estamos aqui reencarnados. Certamente imploramos por uma nova oportunidade,
Será que estamos aproveitando essa oportunidade? Será que estamos valorizando essa encarnação? O interlocutor deixou cair algumas lágrimas e conversou com esforço. Sabe que empreendi pequenina obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. A obra foi autorizada pelos nossos maiores e, apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tenho em sua estrutura grandes responsabilidades. Não sei se fiz bem, pedindo agora o retorno à crosta do mundo antes de consolidar meu trabalho. Entretanto, reconheci que para seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar minhas faltas. Então agora a gente recebe uma nova informação. Segismundo iniciou um trabalho de socorro espiritual. Ele pediu autorização dos mentores e começou a construir um posto de socorro numa zona de sofrimento no plano espiritual. Então ele estava construindo esse posto de socorro. Mas ele entendeu que para ele continuar aquela obra, ele precisava se reconciliar com seus antigos adversários, Adelino e Raquel. Então foi proposto um planejamento reencarnatório para que ele quite essa dívida e retorne no futuro para continuar aquela obra, aquele posto de socorro. E agora que o momento é chegado da reencarnação, ele está com medo, ele está com dúvida. Será que o melhor era eu abandonar mesmo a construção desse posto para vir reencarnar? Porque ele diz que sentiu isso, precisava fazer as pazes com seus adversários para depois continuar. Vamos ver a resposta de Alexandre. E enquanto o instrutor e os demais amigos o acompanhavam em silêncio, Segismundo prosseguia. Foi por isto que insisti tanto pela obtenção de minha volta. Como poderia conduzir os outros à plena conversão espiritual, diante dos ensinamentos do Cristo, sem haver pago minhas próprias dívidas? Olha que interessante. Ele não se sentia digno de coordenar um posto de socorro, porque seria hipocrisia dele pregar às pessoas que ele resgatasse o perdão das ofensas, a reconciliação com os adversários. Como que ele poderia ensinar isso aos socorridos se ele não tinha se reconciliado com seus próprios adversários? Então ele entende que a conduta dele seria hipócrita se ele se entregasse ao socorro de entidades infelizes enquanto guardasse no coração a mágoa, a disputa, ou que não tivesse recebido o perdão dos seus antigos adversários. Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo? Dolorosas chagas em virtude do passado cruel? Agora, porém, que se aproxima o recomeço difícil, tortura-me o receio de errar novamente. Quando Raquel e Adelino voltaram, prometeram-me amparo fraternal, e estou certo de que serão dois benfeitores para mim. No entanto, afligem-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. Então é muito bonita a história de Segismundo, né? Ele começava um posto de socorro, uma atividade socorrista no plano espiritual, mas o seu passado cobrava uma reconciliação. Ele não poderia ser coordenador de um posto de socorro enquanto tivesse dívidas com outros espíritos, Adelino e Raquel. Combinou então com eles o retorno. Adelino e Raquel vieram primeiro para recebê-lo como filho depois, e agora que é chegada a hora, ele está com receio de cair novamente, o que é natural. Valendo-se da pausa que se fizera naturalmente, Alexandre tomou a palavra, com franqueza e otimismo. Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se de suas criações aqui. Ele ainda estava apegado àquelas atividades.
Todas as nossas obras, efetuadas de acordo com as leis divinas, sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita de saborosos frutos de alegria eterna. Então, o posto que ele havia iniciado, as obras, permaneceriam ali, esperando o retorno dele. Ele precisava realmente resolver essa pendência para continuar o trabalho depois. Somente o mal está condenado à destruição, e apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. Então, como a construção dele era para o amor, para o socorro, aquela construção permaneceria. Somente é destruído no plano espiritual o que é obra do mal. Esteja, portanto, calmo e feliz. Sua insistência pelo regresso atual aos círculos terrenos foi muito bem lembrada. O resgate do desvio de outra época concederá ao seu espírito uma luz nova e mais brilhante. Persevere no seu propósito. Valer-se da escola, receber-lhe a orientação sublime, assenhorar-se-lhe dos benefícios representa a maior felicidade do aluno fiel. Alexandre então pede para Segismundo aproveitar a oportunidade da reencarnação. Assim, pois, Segismundo, a sua felicidade de voltar agora à esfera carnal é muito grande. Lave a sua mente na água viva da confiança em Deus e caminhe. A espiritualidade fica muito feliz quando a gente retorna, porque é uma nova oportunidade de acerto. E, logicamente, muito tristonhos, quando veem que a gente errou, que a gente caiu. Então, que Segismundo aproveitasse aquela oportunidade que era motivo de alegria. Para a nova experiência, você não pode levar senão o patrimônio divino já adquirido com seu esforço para a vida eterna, constituído pelas ideias enobrecedoras e pelas luzes íntimas que o seu espírito já conquistou. Levamos para a reencarnação nosso patrimônio. Qual é o patrimônio espiritual? Os valores, os conhecimentos, as luzes íntimas que temos no espírito, que são conquistas eternas. Não se detenha desse modo em lembranças dos aspectos exteriores de nossas atividades neste plano. Que ele não se preocupasse com as atividades que ele deixaria lá. Percebam como de fato parece com a desencarnação. Quantos ficam apegados à carne, preocupados com seus afazeres, com seus compromissos aqui no mundo e acabam ficando presos ao corpo físico, presos ao plano físico, dificultando a desencarnação ou sofrendo no processo, ou até mesmo depois que se desligam, permanecem vagando aqui na Terra. Por quê? Estão preocupados com as questões terrenas. Segismundo, ao contrário, está em espírito em processo de retorno à carne, mas ele também está preocupado com as atividades do plano espiritual, dificultando, por conta da aflição causada, o seu retorno para o mundo físico. Então, de fato, parece, a mesma situação, morte e reencarnação. Persistir em semelhantes estados da alma poderá trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura de seu novo aparelho físico no período infantil. Então vejam, olha só, esses estados aflitivos da alma podem causar a morte do feto, ou poderiam perturbar o seu desenvolvimento, causando a morte quando ele estivesse já encarnado na fase infantil. Olha a importância de reencarnarmos sem qualquer estado infeliz da alma, para evitar um desenvolvimento incompleto do feto. Não se prenda a receios pueris. É verdade que você deve e precisa pagar, mas em sã consciência, qual de nós não é devedor?
Então, para que ficar pensando nas nossas dívidas? Todos temos dívidas, todos precisamos pagar. Com tristeza e abatimento, nunca resgataremos nossos débitos. É indispensável criar esperanças novas. Segismundo fez um gesto significativo de afirmação e sorriu com dificuldade, mostrando-se menos triste. Não perturbe o seu trabalho valioso do momento. Recorde as graças que temos recebido e não tema. Que essas palavras de Alexandre sirvam também para nós, a fim de que não fiquemos tristes, não fiquemos desolados, achando que a nossa oportunidade aqui está perdida ou que deveríamos estar dedicados a outras atividades. Se estamos realizando um esforço íntimo a cada dia, estamos caminhando. Calando-se o mentor, notei que Segismundo, sob forte emoção, não conseguia recursos para manter a palestra. Vi-o, porém, tomar a destra de Alexandre com infinito esforço, beijando-a respeitoso, em sinal de reconhecimento. Uma cena muito bonita, né? Porque Alexandre está ali consolando um espírito que está aflito com a reencarnação. E ele, já percebendo que iria apagar, né, por conta do repouso, ele beija as mãos de Alexandre. Ponderei então no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao círculo carnal. Quanta ajuda nós não recebemos para retornar. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Segismundo desde o primeiro dia, e ainda ali, diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Então, de fato, a espiritualidade participa de todos os momentos, desde o início até a vinculação, eles auxiliam, demonstrando a sua bondade, praticando a caridade, a solidariedade, que é própria de espíritos elevados como Alexandre e Herculano. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Então, a primeira tarefa dos construtores é magnetizar o corpo perispirítico, para facilitar a plasticidade a fim de que seja vinculado ao feto. Sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Então, a melhor maneira que André Luiz conseguiu de nos explicar esse processo de miniaturização, esse processo em que a forma do Segismundo fica plástica para que ele se miniaturize, né? Para que ele se adeque à nova forma do feto, foi com essa expressão: alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Olha que interessante. O trabalho magnético dos construtores e de Alexandre faziam com que Segismundo ficasse mais pálido, fosse perdendo a sua forma. Seu olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vago, menos lúcido. E, de fato, esse estado de inconsciência é o estado em que nos encontramos quando, no ventre de nossas mães, nascemos ainda nesse estado de inconsciência relativa, só vamos readquirindo a consciência com o passar dos anos. Alguns aí vão dizer que são 7 anos, né, para se completar esse retorno completo do espírito, essa vinculação completa ao corpo físico, e a partir daí a sua consciência vai voltando cada vez mais forte. A certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade:
Segismundo, ajude-nos, mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Então, ainda nesse processo de inconsciência, percebam que o espírito participa com seus pensamentos. Alexandre pedia diretamente a Segismundo que colaborasse no processo. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Agora, continuou o instrutor, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal, faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Então vejam que é quase um processo hipnótico, que Alexandre vai induzindo Segismundo a pensar nele mesmo como criança, como bebê, como retornando ao ventre materno, aos cuidados de sua mãe. Então é um exercício mental para que Segismundo colaborasse com o processo. Compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Então, para que a operação fosse totalmente bem-sucedida, era necessária a participação ativa de Segismundo, mentalizando o processo. Surpreendido, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. Então, conforme eu adiantei lá atrás, de fato, esse processo que estamos acompanhando é o processo de miniaturização. O processo em que o espírito, em forma de adulto no plano espiritual, vai tomando a forma física de um bebê, de um feto, de alguém num processo de reencarnação. A operação não foi curta nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Então, de fato, para reduzir o espírito, mais propriamente o seu perispírito, era necessária a atuação conjunta dos construtores de Alexandre e do próprio reencarnante Segismundo. É um processo complexo. Todos nós estivemos ligados a esse processo no momento da reencarnação. A redução do perispírito para caber, entre aspas, no feto, porque as ligações íntimas que se dá do perispírito ao corpo físico é no momento dessa ligação que vai se apertando cada vez mais à medida que a gravidez avança. Segismundo parecia cada vez menos consciente. Não nos fixava com a mesma lucidez, e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. Então o processo já chegou ao ponto de que Segismundo aparenta ser uma criança. Ele ainda vai reduzir mais ainda. Ele ainda vai miniaturizar o seu perispírito por conta da plasticidade e da ação magnética dos construtores, a ponto de se vincular ao ventre materno. Mas nesse momento ele ainda está se apresentando como criança, deixando de ter maior lucidez, consciência da sua atual condição. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que se me represavam no íntimo. Imaginem a curiosidade de André Luiz. Ele, que é extremamente curioso, estava vendo um espírito adulto tornar-se criança, miniaturizando o seu perispírito. Então, certamente, ele tinha muitas questões. Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador, que me percebeu em um relance a curiosidade. Acolheu-me cortês como sempre e falou: "Já sei, você permanece torturado pelo espírito de pesquisa." Olha que jeito bonito de falar para André Luiz que ele é fofoqueiro, que ele é curioso. Já sei, André, você está torturado pelo espírito de pesquisa. Ele quer aprender, ele tem dúvidas, ele quer fazer perguntas. Lógico que eu estou brincando, né? Não é fofoca, é curiosidade mesmo.
Sorri desapontado, mas cobrei ânimo e indaguei. Como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. O trabalho enobrecedor está em toda parte, acentuou Alexandre intencionalmente. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Então Alexandre está aproveitando a oportunidade para criticar a visão de paraíso preguiçoso do catolicismo, por exemplo, em que se acha que o paraíso há anjinhos tocando harpa, pessoas comendo frutos, deitados em divãs eternos, repousando sempre. Por quê? Essa visão, especialmente na Idade Média, era de que a vida feliz era uma vida sem trabalho, era uma vida de descanso, de repouso incessante. Os nobres viviam assim, não faziam o mínimo esforço, tudo eram os escravos que faziam. Trabalho era sinônimo de inferioridade social. Então criou-se essa ideia de que o paraíso não há trabalho, não há qualquer esforço. É justamente o contrário. Essa visão de paraíso preguiçoso não existe. No mundo espiritual há muito trabalho. E esse era um deles. O processo reencarnatório trazia um intenso trabalho do plano espiritual. Fez uma pausa, fixou um gesto expressivo e continuou. Quanto à estranheza de que se sente possuído, não vemos razão para tanto. Alexandre não via por que André Luiz estivesse confuso, estranho à situação. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso de carne a não menores modificações. Olha que interessante, ele compara a desencarnação física, a morte, a esse processo de miniaturização. O nosso corpo físico, feito de carne e osso, ele também passa por processos de redução. Ele apodrece, ele vai se tornando menor. Antes disso, durante a vida, quando nós envelhecemos, nós também reduzimos de tamanho, vamos arqueando, É natural ao envelhecimento. Quando morremos também, o corpo sofre intensas modificações. Da mesma forma, na reencarnação. Só que não é o corpo físico que está sofrendo alterações, mas o corpo perispirítico, que é o corpo utilizado no plano espiritual. A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada a operação redutiva, libertando por fim a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Então vejam, Alexandre confirma o que eu disse. O processo de envelhecimento, e aqui ele usou o exemplo da doença, A doença que vai matando o indivíduo também é um processo de redução. Redução da vida, redução do corpo, até que se liberte o espírito. Há pessoas que depois de algumas semanas de leito se tornam francamente irreconhecíveis. Ou seja, por conta da doença, a pessoa transfigura-se no corpo físico. E devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual, profundamente sensível à influenciação magnética. Então, como última reflexão do estudo de hoje, analisemos essa fala de Alexandre. Se o nosso corpo físico, que não é plástico como o perispírito, ou seja, não sofre alterações de forma tão costumeira, tão fácil, ele sofre mudanças. Imagine o perispírito, que é plástico, que tem essa plasticidade e ainda é sensível a modificações pela influenciação magnética. Então, se o corpo físico, que tem mais resistência a alterações, sofre modificações, que dirá o corpo perispiritual, que é plástico e sofre influência magnética. Então, reflitamos nessas lições de hoje, lembrando o quanto a espiritualidade teve trabalho para o nosso processo reencarnatório
e o quanto devemos ser gratos a Deus pela oportunidade, porque muitos pedem para renascer e têm que aguardar por longos anos a oportunidade. Estamos já aqui na Terra, já passamos por todo esse processo que estamos acompanhando aqui. E devemos dar graças a Deus pelo auxílio, pela participação desses espíritos no nosso processo reencarnatório e pela oportunidade que vivenciamos hoje. Pedimos então que a espiritualidade continue a abençoar os nossos irmãos que nos escutam, que estudam conosco, que buscam o conhecimento espírita para a redenção espiritual, a fim de que todos nós estejamos na mesma caminhada de encontro ao Cristo, nosso Senhor, nosso modelo, nosso guia, que nos levará à companhia de Deus, ao regaço do Pai Criador de todas as coisas, onipotente, onipresente, perfeição absoluta, na bondade e no amor, na justiça e na misericórdia. Que a paz desse Criador envolva toda a terra e que o amor do Cristo toque os corações dos que ainda não despertaram. Estejamos nós convictos do ideal espírita cristão para auxiliar, para trazer conforto aos corações que sofrem e choram e para trabalhar a cada dia na nossa reforma íntima, evitando atitudes desonrosas e desequilibradas para não dar vazão às paixões, às viciações, aos hábitos seculares no mal e no desequilíbrio, a que tantos séculos nos dedicamos. Que a paz dos nossos mentores prossigam a nos envolver também, guiando-nos os passos, orientando-nos, inspirando-nos com suas ideias elevadas e, de nossa parte, guardemos a oração de cada dia, a conduta correta, digna, cristã, o cumprimento dos deveres a que estamos sujeitos e, principalmente, a manutenção da nossa vibração, a fim de que ouçamos os nossos amigos espirituais, ouçamos os nossos mentores e sigamos os passos daqueles que já viveram na Terra, já compreendem todo o processo que estamos estudando e dominam essas ferramentas para hoje nos auxiliar a também chegarmos ao nível deles. Graças damos a esses amigos, portanto, e que nós possamos fazer por onde receber essas bênçãos e esses auxílios, a fim de que eles continuem a interceder por nós junto a Maria, junto ao Cristo, junto aos mentores das nossas vidas, que definem o nosso futuro com base no nosso mérito e no nosso esforço próprio, já que o livre-arbítrio é o que define o nosso futuro por meio das nossas escolhas de hoje. Graças damos ao nosso Senhor Jesus e que Maria Santíssima nos proteja e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.